Ei, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios do CA de História, tá, gente? Referente ao capítulo 11. Então, pega seu CA, vamos fazer a correção junto comigo a respeito do capítulo dos árabes. Nós já fizemos a correção da apostila na nossa aula ao vivo, então nós deixamos o CA para fazer a correção hoje. Vamos completando aí na página 15 as lacunas, de acordo com o que você estudou a respeito dos árabes. Letra A. O clima do interior da Península Arábica é árido e desértico. É a palavra que você tem que encaixar aí. O clima do litoral é mais úmido, o que permitiu o desenvolvimento da agricultura na região. Na parte interior da Península Arábica, é praticamente impossível praticar agricultura, porque o clima é muito seco. Então, somente na faixa litorânea em que eles praticam essa atividade. Letra B. Na Arábia, duas atividades econômicas foram desenvolvidas no decorrer da história. O comércio, para você preencher aí, e a agricultura, que ele já trouxe para você. Letra C. Os beduínos, que são aqueles povos nômades, você vai preencher aí, beduínos, atravessavam o deserto transportando mercadorias em seus animais, que no caso era o camelo ou o dromedário. Letra D. Os grupos de beduínos organizavam-se em clãs, que podiam se unir e se transformar em tribos, que entravam em conflitos disputando rotas comerciais, mercados e acesso a oásis. Espero que você tenha preenchido aí tudo direitinho comigo. Página 16, número 2, ele te deu um mapa da Península Arábica e os tipos de clima predominantes nessa região do planeta. E a pergunta é: qual tipo de clima predomina na Península Arábica? Então, você vê aí no mapa 3 tipos de clima. Só que ele perguntou para você o que predomina. O que significa isso? Aquele que ocupa uma maior área. Então, a maior área está pintada com azul, olha, amarelo mais escuro. Então, de acordo com a legenda, desértico, tá? Letra B. Por que as águas dessa península, por quais águas essa península é banhada? Então, do lado de cá, nós temos o Mar Vermelho, temos também, mais para baixo, o Golfo de Aden. Tô contornando, tá? Temos o Oceano Índico e entrando lá do outro lado, o Golfo Pérsico. Você tem que colocar todos esses nomes que eu citei para você. Se você esqueceu de algum, complementa. C. De que forma as águas que banham a península influenciam no clima do litoral? Bom, o clima do litoral é um pouco mais úmido por conta dos ventos que sopram do mar em direção ao continente. Então, ali é possível praticar agricultura em função dessa umidade que vem do mar, tá? É isso que você tem que explicar na sua resposta. Número 3, ele te deu um textinho para você ler. Letra A. O texto descreve qual animal? Com certeza é o dromedário, tá, gente? Que é o principal meio de transporte usado pelos beduínos. B. Como o animal citado pelo texto era utilizado pelos beduínos? Com certeza como transporte, né? Que era o principal meio de transporte deles, mas eles também aproveitavam a carne, o leite e o couro desse animal, tá? Página 17, número 4, ele pediu para você relacionar as duas colunas, o que tiver relacionado com A, politeísmo, B, idolatria e C, santuários. Eu vou lendo com vocês e a gente vai descobrir qual é a letra que vai se encaixar em cada espaço. Crença em vários deuses. Letra A, politeístas, né? Com certeza, politeísmo que ele te deu aí. Construções feitas pelos árabes antigos para a veneração dos seus deuses. Santuários, letra C.
E culto de ídolos e imagens é idolatria, letra B. Então ficou A, C, B. Número 5, ele te deu um enunciado aí para você ler. E ele pergunta como esse fato ficou conhecido. É a fuga de Maomé de Meca para Medina, tá? Letra C, Égira, que inclusive dá início ao calendário muçulmano. Número 6, ele pediu para você numerar de 1 a 5 de acordo com os eventos, os acontecimentos de forma cronológica. Então, o que aconteceu primeiro? 1, depois 2, 3, 4 e 5. Então, ficou ida de Muhammad para Yatreb, número 2. Muhammad vê o anjo Gabriel, número 1. Morte de Muhammad, 4. Do outro lado, expansão do islamismo para além da península, 5. Volta de Muhammad a Meca, 3. Escreva um texto a respeito do islamismo. Para isso, utilize as palavras e os termos que estão no quadro. Não precisa ser um texto muito longo. Ele te deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, pode ser um parágrafo, né? Um parágrafo grandinho assim, de 4 ou 5 linhas, é suficiente. Se você não conseguiu encaixar todos os termos, não tem problema. Mas tenta encaixar o máximo de palavras possível que ele te deu aqui, tá bom? Não é difícil não, porque uma coisa acaba levando a outra, né? E as palavras podem ir se encaixando. Agora vamos para o número 8. Ele te deu a imagem aí da Kaaba, né? Que é o grande templo onde fica a Pedra Negra e as pessoas orando ao redor. Letra A. O que a Kaaba representa para os árabes antigos antes do surgimento do islamismo? A Kaaba já existia desde a época do politeísmo, porque ela era um templo usado para adorar os deuses que eles acreditavam. Então ela já tinha uma importância mesmo antes do islamismo surgir. Letra B. A que pilar do islamismo a imagem corresponde? Bom, que todo muçulmano deve orar 5 dias em direção a Meca, e também você pode colocar que um dos preceitos do Islã também é de peregrinar pelo menos uma vez na vida até Meca. Com certeza, muitas dessas pessoas aí são visitantes, são turistas que estão peregrinando até Meca. Então você pode encaixar os 2 preceitos do Islã. Eu acho que teve uma pergunta igualzinha a essa na apostila, se eu não me engano, que nós já até corrigimos. Página 18, número 9, é uma questão de VOF. Ele não pediu para você corrigir as falsas. Primeiro parênteses. O governo era teocrático, sendo responsáveis pela política e pela religião, verdadeiro. O islamismo não foi difundido para além da Península Arábica, foi sim. Vários países de outras partes do mundo foram se convertendo ao islamismo, então essa está falsa. Terceiro parênteses. A sujeição das mulheres à autoridade dos pais, maridos ou mesmo dos filhos homens adultos é uma característica da sociedade islâmica. A sujeição é a submissão, né? Nós falamos sobre a situação das mulheres na nossa aula ao vivo e ela sim está sujeita aos mandos e desmandos dos homens da sua família. Então, sim, é verdadeiro. E a última, a fé islâmica não permitia que novos conhecimentos fossem desenvolvidos. Não, eles aprimoraram e desenvolveram muitas técnicas que a gente viu ao longo das videoaulas, então essa é falsa. Bom, ele te deu um mapa aí na número 10 sobre a expansão do islamismo. Todas essas áreas pintadas com cores diferentes foram locais para onde o Islã acabou se expandindo e as pessoas foram se convertendo. Pergunta: que fatores contribuíram para a expansão islâmica? Bom, primeiramente é uma religião de fácil compreensão. O Corão, que é o livro sagrado, é um livro de fácil entendimento, então qualquer pessoa que lê consegue interpretar o que está escrito, então é mais propício, é mais fácil da pessoa se converter. É legal que você coloque isso na sua resposta.
Uma outra coisa que você pode colocar, eles cobravam impostos das pessoas que não haviam se convertido para o Islã. Então, as pessoas automaticamente se convertiam para poder fugir dessa cobrança de impostos. Eu acho que esses 2 pontos é muito interessante você colocar na sua resposta. Letra B. Por quais territórios o Islã se expandiu durante a liderança de Muhammad? Bom, nós vemos pelo mapa aqui, durante a liderança de Muhammad por toda a Península Arábica. C. Por quais territórios o Islã se expandiu após a morte de Muhammad? Então, você pode colocar que ele se expandiu para a África, Europa, né? Se você quiser citar nome de países, Espanha, Síria, Egito, Pérsia, tá? Página 19, eu acho que é a nossa última página de correção. A número 11, ele te deu uma questão de marcar X para você analisar as alternativas e você deveria ter marcado letra D de Deus, tá, gente? 12. Liste uma contribuição dos árabes para cada uma das seguintes áreas do conhecimento. Bom, na matemática, eles criaram os algarismos arábicos e foram eles que também acrescentaram o algarismo 0 na numeração, tá? Letra B, na astronomia, eles desenvolveram a bússola e o astrolábio. Nós até fizemos um dever de cruzadinha da apostila, lembra? Que falava sobre esses instrumentos. Então, você pode encaixar na sua resposta. Letra C, na medicina, eles foram os criadores do primeiro hospital e eles também desenvolveram vários instrumentos usados em cirurgias, tá? Inclusive a anestesia também. Você pode colocar aí na sua resposta. Letra D, na agricultura, eles desenvolveram técnicas de irrigação, principalmente pela Península Arábica ser um local muito seco, não é possível praticar agricultura em todos os lugares, eles desenvolveram técnicas super avançadas de irrigação. Número 13. Observe essas 2 mesquitas em diferentes partes do mundo. A primeira mesquita está nos Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi. E essa outra imagem é uma mesquita aqui do Brasil, em Foz do Iguaçu, aqui no sul do Brasil. Após a análise dessas imagens, circule os elementos semelhantes entre as construções retratadas. Então, essas 2 torres são semelhantes, você pode circular, né? O formato dela em si. A própria imagem já te dá semelhanças de uma e da outra. Mas você percebe que ele te deu linha. Então, você também tem que colocar em forma de resposta qual é a semelhança que você observou. E não só circular, tá? Então, você escreve que comparando as 2 imagens, percebemos que nós temos elementos em comum, como as torres, né? O local ali onde elas foram construídas também parece ser muito semelhante. Então, você vai desenvolvendo aí uma resposta para essa questão, ok? Hoje nós ficamos por aqui. A gente volta na nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijos e até mais.